André? Então, Sal, eu acho que o que exerceu essa grande influência para esse tipo de rock brasilense que surgiu e que se consolidou, tanto com a Legião, com a Plebe, com a Capital, com a Escola de Escândalo, Finis África e outras bandas mais, foi o cenário da cidade. Se você observar, se você pegar outras regiões do país, você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é aquele ambiente de praia, o ambiente festivo da juventude, isso refletiu nas letras da Boemia, do Cazuza, do Barão Vermelho, da Blitz, do Evandro Mesquita, ou até do Kid Abelha, né, e os Abóboras Selvagens na época. Então, esse ambiente, aqueles espaços vazios, os blocos, o cenário do concreto, a política, aquele fato de ter muito tempo ocioso para a juventude, que incentivou surgir as primeiras bandas, isso tudo muito repercutiu no cenário, nas letras das músicas, que nem eu fui para Brasília para lançar esse meu livro que eu fiz com o Cadu Lambac, Eduardo Paraná, Música Urbana, Início de uma Legião. Você percebe tudo isso. Eu saí da porta do hotel, a primeira coisa que eu vi foi a torre de TV, que é citada em Música Urbana, que foi feita pelo Renato Russo, e que foi consolidada ali com o Capital Inicial em 1986, lá, quando eu estou por toda a plataforma, você não vê a torre. Então, já é a construção das letras com o cenário, isso aí repercutiu muito, e a questão do Renato Russo é o poder de liderança que ele tinha, o poder de agregar ali aquela juventude, agregar aquelas bandas e liderar esse movimento do rock de Brasília, que depois foi lá para o Rio de Janeiro para se apresentar no Circo Voador, tocar na Rádio Fluminense, e ali com uma ajuda muito bacana, né, que a gente vai comentar isso, porque se trata do primeiro álbum da Legião Urbana, do Herbert Viana, né, com os Paralamas do Sucesso, que foi quem gravou ali o primeiro álbum. Paralamas, mesmo não sendo uma banda autenticamente de Brasília, tinha o Bi Ribeiro ali, que viveu em Brasília e apresentou a galera ali, e o Paralamas gravou aquele primeiro álbum, o Cinema O Mudo, Herbert e daí morou em levou. Brasília. O Herbert morou em Brasília também, né? Morou em Brasília. É que o Bi parece que ele era mais da galera ali. É, o Né? B, Tipo, o B era enturmado com o pessoal, mas o O Herbert Bi e não, o não, Pedro. o Herbert não se misturava muito, não. O Pedro também, é, né? O irmão do Bi e tudo. isso. O Pedro, que eu acho que é ele que é o da capa do Selvagem, dos É, Paralamas, né? De Exato. 86, né? Isso. Se eu não me engano. Então, daí, com toda essa união e essa liderança aí do Renato Russo indo para o Rio de Janeiro, foi quando a coisa aconteceu, né? O início é mais ou menos isso que eu me recordo. sim. E é legal, e é interessante, por exemplo, você pega aquela gravação pirata, né, que hoje muita gente conhece, do Aborto Elétrico. Eles tocam uma primeira versão de Tédio com um T bem grande para você, que aí no final o Renato fica cantando Moro em Brasília, moro em Brasília. E tu vê que ele canta com uma visceralidade, com uma raiva, sabe? Tipo, como se, nossa, tipo, ele fala, pô, moro em Brasília, olha que bosta, cara. Eu moro nesse lugar de concreto aqui, essa porcaria, sabe? A entonação que ele dá, aquela Tudo longe, coisa né? selvagem, né? É um negócio selvagem, sabe? Então, eu acho que é isso. E o André falou um negócio perfeito. Você pega, né, a Blitz, tinha aquela vibe toda carioca, né? Perdi meu amor, não para. Aí você pega as bandas de São Paulo, é tudo aquela coisa melancólica, né? Isso. Aquele pós-punk cheio de mais dark, mais sombrio, né? Tipo Mais Zero, gótico, né? gótico e tal. Ou aquele punk muito brutal, assim, muito operário, né? Muito direto ali, que era Garotos Exato. Podres, Ratos de Porão. Exatamente. Né? E aí a turma de Brasília, a turma da Colina, né? As bandas que surgiram ali, tiveram aquela atitude, né, baseada naquele monte de concreto que era Brasília, né? Como o local era refletido nas letras, né, nas composições e tudo. Sim. Perfeito. A gente vale lembrar que o processo foi meio complicado da gestão desse primeiro álbum, né? Como o André trouxe bem ali, por conta dos Paralamas do Sucesso que assinaram com a EMI em 83 e incluíram Química, que era a música mais roqueira, mais pesada assim do primeiro álbum dos Paralamas do Sucesso, né? O cinema mudo.
Eu sempre fico na dúvida que o do Lobão é cena de cinema e do é a cinema. gente confunde. Aí já é outra polêmica. Lobão e Paralamas tem essas confusões, né? Me leva, me chama. Não, me chama, me liga. Me chama, me liga. Me liga. Então, aí o Jorge Davidson, que era, acho que diretor artístico, se não me engano, na época da EMAI, ele ficou louco ali, quis saber, quis conhecer quem era aquele cara, o autor daquela canção, era o Renato Russo, e ele ficou mais intrigado ainda quando o Herbert Viana falou, esse cara é muito bom, eu queria ser ele. O Herbert Viana falou pro Jorge Davidson, eu queria ser ele e tal. O Jorge liga para Brasília para falar com o Renato Russo, o Renato Russo já fala com o Jorge Davidson como se fosse uma estrela, né? Ele ficou empolgado, assim. Ele falou, foi gentil, né? Reza a lenda, as biografias que a gente lê, que ele foi gentil, educado e tudo, mas assim, ok, podemos ir ao Rio conversar, não sei o quê. Tipo assim, a diva, né? Já negociando, assim, uma não diva. ficou surpreso, nem empolgado, nem nada. Marcelo Susequinde, guitarrista brilhante, um excelente produtor musical na época, guitarrista do Erva Doce, tentou produzir um compacto que não rolou, foi chamado o nosso querido Rick Ferreira, tem live aqui com o Rick Ferreira contando essa história, também não rolou, o Rick não conseguiu entender o som do pessoal e o pessoal não conseguia entender que o Rick Ferreira era uma outra geração, era outro músico. Era muito engraçado, né, que entrava na porta na sala do Jorge Davidson, o Renato Russo. Pô, o cara não conhece o Tchu, não sei o quê, bababá. Aí daqui a pouco entrava o Rick. Cara, eles não conseguem tocar afinado e não sei o quê. E o Jorge Davidson... O Rick Ferreira, que é bom citar aqui para quem está assistindo, guitarrista aí do Raul Seixas, desde do álbum Kring Ra Bandolô, e daí no decorrer todo na década de 70 até o fim da carreira do Raul. Mas eu tenho uma interpretação em relação por que não deu certo essa junção de Rick Ferreira com Legião Urbana. Que o Rick Ferreira, a gente sempre comenta que ele é o grande guitarrista, vamos dizer assim, entre aspas, brasileiro de country. Ele desenvolveu a linguagem do country no rock brasileiro, inclusive ali com o Raul Seixas. Depois ele desenvolveu mais com os equipamentos e tal. E eu acho que o pessoal da EMAI, eles ouviram a primeira demo ali da Legião Urbana. Trovador Solitário, que tinha geração Coca-Cola, e pensaram numa coisa mais folk, mais country, pensaram, vamos chamar o Rick aqui, que ele vai entender o que os caras querem. E acabou não dando certo, acabou sendo ao contrário, porque eles estavam com aquela coisa de punk, né? Então, acho que é isso que não rolou. Não sei, é uma interpretação minha. Porque faz sentido, porque parece que o que o Jorge Davidson ouviu foi aquela fita do Trovador Solitário, né? Que era o Renato voz e violão. Voz e violão, aí pronto, né? Então, imagina, né? Tu ouve um negócio que é todo na linha fofa. Rick Ferreira, o cara vai... Isso aqui é uma mamão com açúcar. Rick Ferreira vai pegar isso aqui e vai transformar no produto. Só que a intenção da banda era outra, né? Não rolou. Acabou que foi uma falha de comunicação ali, né? No meio de campo, que aí depois, né, o Maírton Bahia brilhantemente resolveu.